Reflexão de hoje: a filosofia problemática das Havaianas. Refletigor. Hoje, as Havaianas viraram de esquerda e a blusa da seleção de direita. Dois símbolos nacionais de união, de identidade nacional, de acolhimento coletivo, agora estão sendo divididos nessa doentia e patogênica polarização. A Havaianas e a camisa da seleção sempre foram coisas de todo mundo, simples, populares, atravessavam classes, religião, opinião, mas agora tem rótulo político. Enquanto os verdadeiros problemas do Brasil são esquecidos, o engajamento político é distorcido, a banalidade, onde o chinelo e a camisa da seleção entram nos debates dos problemas nacionais, onde a população só repete, questiona só o que o seu político de estimação manda falar, sem ideias próprias e com uma ignorância total. Já dizia Alessandro Toledo, enquanto muitos acreditam que a polarização nasce das ideias, desconfio que ela tenha nascido da preguiça de pensar por conta própria. Mas tem uma frase que explica melhor ainda essa problemática questão da polarização. 5 minutos depois de você nascer, seu nome, nacionalidade, religião e seita serão decididos e você passará o resto da sua vida defendendo desesperadamente coisas que você não escolheu. Mas é claro que uma pessoa vai mudar sua opinião, seu pensamento, sua ideologia de vida baseado no seu habitat, né? No seu contexto social, na sua vivência espacial, vamos dizer assim. Então, é óbvio que os seus pensamentos, as suas ideias vão estar baseadas no contexto que você vive. Então, uma pessoa que vive no mundo ocidental vai ter um pensamento diferente de uma pessoa que vive no mundo oriental. Pois todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, sua visão de mundo está diretamente correlacionada com o espaço geográfico que você vive, sim. Mas isso funciona trazendo para o Brasil. Uma pessoa que vive no sul, no sudeste, vai ter uma vivência, uma experiência de vida diferente de uma pessoa que vive no norte, no nordeste. Então é normal ter diferença de crenças, de ideologia, de pensamentos. É quase irreal, utópico você homogeneizar o mundo todo, o Brasil todo. Isso é muito difícil, impossível. E não é isso que o mundo, vamos dizer, ideal se pretende a querer. E sim um mundo de tolerância, de pacificação. E que as ideias elas sejam colocadas não para polarizar, e sim para chegar a um caminho comum, a um consenso. E essa é a crítica que os pensadores intelectuais de hoje fazem sobre o mundo contemporâneo. Nós devemos nos desprender dessa polarização doentia. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você pode ouvir ideias e opiniões distintas da sua? Ou tudo que você ouve e vê e é diferente da sua vertente política é ignorado, esquecido, criticado e nem analisado? Já dizia Aristóteles, somente uma mente educada é capaz de compreender um pensamento diferente do seu sem precisar aceitá-lo. E complemento, todo excesso de militância torna as pessoas cada vez mais burras. Se você critica um lado, é rotulado como pertencente ao outro, como se fosse proibido ter uma visão criticamente independente. Parece que certas figuras são tratadas como intocáveis, perfeitas, mas a grande verdade é que a polarização só alimenta o sistema. Enquanto o povo se ataca, muitos, não todos, claro, estão nos bastidores, abrindo uma taça de champanhe. Pense criticamente sobre isso. E lembre, não tenha político de estimação, pois eles não são nossos senhores. Pelo contrário, são funcionários do povo. Populus per populum. No entanto, muitos políticos, quando assumem o poder, se esquecem rapidamente disso.
Nas eleições, o político ama todo mundo, quer saber e quer ouvir toda a população. Mas quando ele se elege, ele é o autocrata que manda em tudo e que não precisa ser criticado, ou melhor, não deve, porque senão você está destruindo o sistema democrático. Pelo amor de Deus. E pior, a população cai nessa narrativa e acredita que você não deve criticar o governo. Ah não, mas foi o governo que eu votei. Beleza, mas esse governo tá fazendo o que prometeu ou tá descumprindo? Ou melhor, se você não fiscalizar e simplesmente idolatrar o governo que você ajudou a eleger, você não saberá se ele tá cumprindo ou não o que ele prometeu na eleição. Porque é como dizem, né? Na eleição, todo político te ama. Porque você é voto, você é um número, mas depois você só é um peso. E o pior, quando há polarização, não há o debate de ideias, só há o debate de quem está certo e errado na história. Mas a questão é, será que nós todos não temos um pouco de erro nessa história? Será que nós todos não temos uma parcela de culpa dos problemas da nossa sociedade, pois nós estamos inseridos na mesma? Já dizia Antônio de Paudoir, a polarização política é uma coisa assustadora, onde todos querem ter razão, mas são poucos os que fazem o uso da consciência e do discernimento para se expressarem e passarem suas ideias. Polarização é perfeita para o sistema, porque quando você divide um povo, você faz que ele perda sua força de união. E a união é que faz a pressão nas elites econômicas, faz a pressão na sociedade, ou melhor, na alta sociedade. As transformações políticas e sociais, elas nunca foram feitas na desunião. A união de alguém sempre teve, ou do povo, ou da elite econômica. Mas quando você há uma ruptura em tudo isso, você perde que o país se mova, ande e só fique parado, estagnado ao nada. O Brasil não tem um povo, apenas o público. Povo luta por seus direitos, público assiste de camarote. Escreveu isso Lima Barreto em 1992, no século XX, quase 100 anos atrás. A frase ainda ecoa como denúncia. Afinal, quantos brasileiros de fato se reconhecem como agentes da transformação? Quantos se percebem como parte de um corpo político que deve decidir os rumos do país? Ou será que continuamos preferindo o lugar do confortável, da plateia, observando o espetáculo da política como se não tivéssemos neles implicados? A cada novo escândalo de corrupção, a cada lei aprovada às pressas, a cada crise econômica que empobrece a população, repete-se o mesmo ritual: indignação momentânea, comentários nas redes sociais e logo tudo isso entra em esquecimento. A realidade é tratada como capítulo de novela, mas não é ficção. São direitos retirados, vidas precarizadas, oportunidades destruídas. E a pergunta que se impõe é: por que nós nos comportamos como meros espectadores, enquanto somos os personagens mais afetados pela trama? Talvez porque seja mais fácil assistir do que agir. Mobilizar-se exige consciência crítica, união, disposição para o confronto. Qualidades raras em uma sociedade que, ao invés de fortalecer coletivamente, se fragmenta em extremismos estéreis. E o brasileiro é levado a acreditar que o inimigo é o vizinho, que pensa diferente, enquanto o verdadeiro poder continua blindado nos bastidores. E assim, distraídos pela polarização, deixamos de encarar o essencial. Quem decide sobre nossa vida não somos nós, infelizmente. Chama também a atenção a chamada resiliência nacional, mas que pode ser usada como armadilha. Resistimos a tudo, suportamos a qualquer golpe, sobrevivemos a qualquer desgraça. Mas o preço dessa resiliência é a imobilidade. Transformamos a capacidade de suportar em desculpa para não agir.
e a energia que poderia incendiar mudanças históricas se esvai e manter-se inerente em continuar de pé, mesmo quando a casa já está nas ruínas. E é por isso que a provocação de Lima Barreto pertence atual. Até quando o Brasil será apenas público? Até quando suportaremos assistir de camarote a nossa própria ruína? A verdadeira revolução, ela não nasce de heróis isolados, mas de um povo desperto, capaz de pertencer à guerra que não está em terras distantes, mas na sua porta. Enquanto não assumimos essa consciência, ficaremos no país de plateia, de resiliência na dor e de passivo diante da própria história. Mas a pergunta que fica é: será que a esquerda e a direita querem coisas diferentes ou elas querem solucionar os mesmos problemas, as mesmas questões? Todo mundo quer uma saúde, uma segurança, uma educação melhor. Claro que às vezes a forma de solucionar esses mesmos problemas são vistas de formas distintas. As visões de soluções são tratadas de formas distintas, são analisadas por outros ângulos. Mas o problema que todos brasileiros queremos sanar são os mesmos. E por que nós não podemos nos unir em pró de resolver esses problemas? Pois é claro, cristalino, de que enquanto o Brasil ficar dividido nessa terrível polarização de esquerda e direita, ele nunca irá para frente. Favelado não é tudo traficante, milionário não é tudo prepotente, maltrapilho não é tudo meliante, elegante não é necessariamente tudo competente. Yankee não é tudo imperialista, paulista não nasceu tudo na moda, sambista não é tudo carioca, artista não é tudo comunista, maconheiro indecente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente. Tudo igual, mas muito diferente. Espero que tenha gostado do vídeo. E você assistiu mais um vídeo do canal Refletigo. Tudo indigente. Baiano não é tudo irreverente, mineiro não é tudo come quieto, batuque não é tudo som do gueto, barbudo não é tudo comunista, militante ou presidente.